Olá, seja bem-vindo ao programa. Hoje o tema é telemedicina e o nosso entrevistado é o Dr. José Luciano Cunha, ele que é neurologista e ele é diretor corporativo de telemedicina da Apvida. Tudo bem? Tudo. Como é que você está? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber, agora com a pandemia da Covid-19, o Conselho Federal de Medicina, ele autorizou a telemedicina aqui no Brasil. E como é que está hoje os avanços da telemedicina? Maravilha. Eu vou começar falando um pouco sobre os aspectos regulamentares, né, da telemedicina no Brasil, que tiveram avanços rápidos, né, e grandiosos a partir de março deste ano. Na verdade, o primeiro avanço foi com o Ministério da Saúde, não com o Conselho Federal, mas sim com o Ministério da Saúde, que promulgou uma resolução em março, autorizando a utilização das teleconsultas em todo o território nacional, com todas as suas funcionalidades, emissão de documentos eletrônicos, relatórios, receitas, atestados médicos, e nas suas diversas modalidades. Lembrando que a telemedicina não é nova no Brasil, né? A telemedicina é regulamentada no Brasil desde 2002 pelo CFM, com uma regulamentação que existiam restrições à utilização de teleconsulta. O que mudou de março para cá foi justamente a apresentação da teleconsulta como uma forma de utilização da telemedicina. Existem diversas formas de se utilizar a telemedicina é, em prol da saúde. Agora, em abril deste ano, foi promulgada uma lei federal, também regulamentando esse assunto em todo o território nacional, que é uma lei não perene, ou seja, é uma lei que tem uma duração enquanto durar o período de pandemia do Covid-19. Contudo, já está sendo construído um projeto de lei para passar no Congresso Nacional com alguns itens, né, importantes e perenes para que a gente tenha uma regulamentação mais robusta da telemedicina no Brasil. Porque em Israel, nos Estados Unidos, no Canadá, a telemedicina já é uma realidade, a teleconsulta, né, por meio de aplicativos. Hoje já podemos fazer isso aqui no Brasil? É bom a gente fazer uma ampliação do leque de definições. Por quê? Porque a teleconsulta nada mais é do que um modelo de interação da telemedicina. Então, a gente tem escutado muito falar em teleconsulta e acaba que uma coisa se transforma na outra, quando, na verdade, a teleconsulta é apenas uma pequena parte dos modelos de interação dentro do que nós chamamos de telemedicina, ou até num contexto mais ampliado, dentro do que chama-se telesaúde. Então, a teleconsulta, sim, já é praticada em alguns países, não é como a gente imagina, né? Nos Estados Unidos, Canadá, Israel, França, que foi recentemente também regulamentada, Austrália, a teleconsulta já tem algum tempo de regulamentação, porém, não é uma coisa distribuída largamente na população. Para vocês terem uma noção, mesmo nesses países, o crescimento da teleconsulta com o surgimento da pandemia foi de mais de 3.000%, tá? Então, significa que a utilização estava realmente muito aquém do que é hoje, mesmo nesses países onde se tinha uma regulamentação prévia. Aqui no Brasil, não era permitido realizar a teleconsulta, e hoje sim é permitido realizar em todas as suas funcionalidades. Então, é permitido realizar a teleconsulta não apenas médica, mas também de outras profissões da saúde, psicologia, nutrição, né, algumas de nutrição e fonoaudiologia e outras profissões que estão ligadas diretamente à saúde, que podem utilizar a teleconsulta como um método de melhorar a eficiência do seu serviço. O senhor sabe que o Brasil é enorme, né? As regiões, tem muitas regiões do interior, os prefeitos têm muita dificuldade em ter algumas especialidades, médicos especialistas, né? Essa teleconsulta, ela ajudaria nesses casos? Ótima pergunta, porque isso
isso está, inclusive, sendo discutido, né, a nível do Congresso Nacional para promulgação dessa nova lei, né? Então, as discussões estão realmente ligadas a acesso e acesso de qualidade a determinadas avaliações que a gente considera, às vezes, dentro do nosso ambiente de grandes cidades, consultas básicas ou avaliações médicas básicas, e que nessas regiões, às vezes mais longínquas, né, ou com dificuldade de acesso geográfico, se torna quase que impossível você realizar uma consulta, por exemplo, com um neurologista, ou com um geneticista, ou com algum outro especialista que já é escasso nas regiões, por exemplo, norte e nordeste, e na região central do país. Se você for ver a pesquisa que foi realizada em 2018 pelo próprio CFM, você vê uma concentração absoluta de especialidades médicas na região sudeste, com mais de 66% dessas especialidades estando nas capitais. E algumas especialidades, como a neurologia, no caso específico, me interessou porque eu sou neurologista, eu fui pesquisar quantos tinham no país, são 5 mil neurologistas registrados no país, para uma população aí de 211 milhões de pessoas, o valor atualizado já, e dentro dessa população de 5 mil neurologistas, 68% estão localizados na região sudeste. E quando eu falo região sudeste, eu estou falando Rio-São Paulo, tá? E o resto do país, como fica? Não terá mais avaliação de neurologia no resto do país? Então, a gente utiliza a teleconsulta e deve se utilizar de forma responsável, né, com segurança, com qualidade, com treinamento dos profissionais para levar acesso à população, não só de especialidades como essa que eu acabei de falar, mas também de outras especialidades não médicas e de outros cuidados básicos de saúde na atenção primária, que são extremamente importantes e ligados ao Programa Estratégico de Saúde da Família do governo federal. Quais as vantagens da telemedicina em contrapartida com a tradicional? Quais as vantagens no dia a dia? Ok. Vamos lá. As vantagens são muitas, né? Mas eu não acredito numa dualidade entre medicina convencional e telemedicina. Não existe um embate aí. Na verdade, uma complementa a outra e a gente não vai viver num mundo onde só existe a telemedicina ou só existe a teleconsulta. Na verdade, a construção desse mundo híbrido, que nós já vivíamos antes e foi fortalecida e consolidada pela pandemia, é a construção de um mundo onde as coisas virtuais, digitais, interagem, continuam nessa mesma linha com o presencial. A vantagem básica da telemedicina, primeiro, é dar acesso, tá? Facilitar e desburocratizar o acesso à saúde. Segundo ponto, é melhorar a experiência do paciente e também do usuário profissional de saúde com relação aos atendimentos. Ir no médico hoje, ou em qualquer consulta, seja num psicólogo, no nutricionista, é um ato que acaba sendo bastante chato para todo mundo, né? Então, para o paciente, ele tem que ligar, tem que marcar, tem que se deslocar, e muitas vezes isso acaba sendo um empecilho até mesmo para o engajamento dele no seu próprio tratamento, que é uma coisa que a gente acha sem nexo, mas quando vai para a nossa realidade, quando a gente vai avaliar o nosso dia a dia, a gente também faz isso com diversos outros problemas de saúde. A gente acaba negligenciando, marca para outro dia, não vai, e isso, a telemedicina pode ajudar a melhorar essa eficiência do dia a dia da saúde, trazendo o paciente mais próximo do profissional. Quando se fala em telemedicina, a maioria das pessoas acha que haverá um distanciamento ou uma quebra da relação entre o profissional e o paciente, quando na verdade é justamente o contrário. É justamente a ligação deles fora até mesmo do ambiente de consultório, onde às vezes se perde essa continuidade de tratamento. Grande
problema hoje que nós temos não é conectar profissional e paciente. O grande problema continua sendo o pós, o que fazer depois de conectar, né? Então, você fazer uma teleconsulta por fazer teleconsulta não vale a pena, né? A gente precisa ter um objetivo, um propósito com relação a isso. Então, esse modelo integrado de saúde é o que a telemedicina e a telesaúde, como um guarda-chuva maior, vem para azeitar dentro desse processo e azeitar as relações entre os profissionais de saúde e pacientes. O SUS, ele pode tirar proveito da telemedicina? Bem, o SUS já tenta tirar o proveito da telemedicina desde 2006, né? Então, já existem portarias do Ministério da Saúde apoiando a telesaúde como forma de melhorar os programas de saúde da família em todo o país, desde essa época. Só que, óbvio, por questões políticas e incentivos, não houve progressão de alguns desses programas assistenciais. Houve progressão de alguns programas de teleeducação pelo Ministério da Saúde, mas assistenciais houve uma progressão muito rara ou até mesmo inexistente. Então, a gente tem um Ministério da Saúde que em março promulgou essa portaria e em abril eles já tinham um chatbot que fazia uma interface com os pacientes que tiveram dúvidas com relação ao Covid, e já tinham também um sistema de teleconsulta telefônica no número central para que os pacientes pudessem ligar, tirar dúvidas também e até mesmo dúvidas com relação a sintomas. Então era um sistema que tinha sua efetividade. Então, o SUS já começou, logo no início de 2020, a ter esse sistema trabalhando a favor dos pacientes SUS, que contribuem aí com 70% do pool de pessoas que utilizam o Sistema Único de Saúde, né? 75% dos indivíduos, dos brasileiros. E não só isso, a telesaúde ela pode ajudar a melhorar ainda mais a eficiência dos programas de saúde da família, os programas de atenção primária à saúde, que é o que pode causar realmente uma revolução de cuidados dentro do nosso sistema, e não apenas cuidar do paciente quando ele está lá no hospital doente, já com patologias graves, e sim monitorar ele adequadamente, utilizando sistemas de telemonitoramento, utilizando a telemedicina para facilitar a avaliação de especialistas dentro da UBS, sem o indivíduo ter que sair de lá para migrar para outro tipo de cuidado secundário, terciário, sem necessidade. Então, a gente pode sim melhorar a eficiência, a gente já tem recursos para isso, tanto recursos humanos como tecnológicos. Agora, a gente precisa colocar realmente esses projetos na mesa e fazer com que os gestores compreendam a importância disso. Já existem muitos convênios, né, de grandes hospitais com prefeituras, né, fazendo essa intercâmbio, né, médico para outro médico, né, até dentro das unidades intensivas de tratamento, né? Exato. Esse modelo que você acabou de falar é um modelo muito utilizado dentro da telemedicina, que é o modelo de teleinterconsulta. Então, a teleinterconsulta é quando um profissional de saúde está num determinado local e precisa da avaliação de um especialista que está remoto. E esse especialista, ele consegue opinar sobre aquele caso clínico, até mesmo avaliando o paciente à beira-leito ou em tempo real, ou então de forma assíncrona, quando o médico que está presencial, ao lado do paciente, ele manda, seja por uma plataforma específica, seja por um streaming de e-mail, né, uma forma de conectar informações do paciente para o especialista remoto, que posteriormente emite o seu parecer. Então, a teleinterconsulta, ela já é utilizada no Brasil há bastante tempo, e principalmente no tele-AVC, que é o tratamento do AVC na fase aguda, quando o paciente chega no hospital com aqueles sintomas neurológicos, e também da telecardiologia para o tratamento de infarto agudo do miocárdio. São as duas doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então, esses dois sistemas já funcionam amplamente, inclusive dentro do próprio sistema Apvida, com mais de 21 unidades conectadas e mais de 2.000 avaliações por mês realizadas somente nesse programa.
E quais as especialidades que estão fazendo mais proveito da telemedicina? Existe isso? Olha, existem as especialidades que podem, desde um primeiro momento, fazer avaliação através da teleconsulta direta ao paciente, ou seja, aquela teleconsulta onde o paciente está sozinho sem estar ao lado de um outro profissional de saúde. Quais são essas especialidades? A clínica médica, neurologia, reumatologia, alergologia, dermatologia, são exemplos de especialidades onde a teleconsulta direta funciona e funciona muito bem, com alto nível de efetividade, alto nível de resolutividade. Existem outras especialidades que também podem usar a teleconsulta, mas têm um alto nível de efetividade em outro momento do tratamento. Por exemplo, como um acompanhamento médico após uma consulta presencial. Então, as especialidades cirúrgicas são exemplos disso, especialidades que precisam de alguns procedimentos, né, sejam eles biópsias ou outros, e podem fazer esse acompanhamento do paciente sem a necessidade dele retornar todas as vezes presencialmente no consultório. Isso serve muito para pacientes que moram em outras cidades, moram distantes dos grandes centros e que têm exames simples para apresentar e podem fazer essa apresentação através da telemedicina sem precisar se deslocar para uma reavaliação, às vezes, que dura menos de 15 minutos, por causa da simplicidade ou até mesmo das questões já resolvidas com relação aos exames apresentados. E falando na questão da presença, né, do paciente, quando é necessário, quando a telemedicina ela não é eficaz, que o paciente precisa estar fisicamente à frente do seu médico? Muito bem. Vamos deixar claro que telemedicina, quando você fala telemedicina, eu estou considerando o todo, tá? E quando você fala do todo, a telemedicina ela pode ser empregada em qualquer situação clínica, qualquer uma, contanto que se tenha um modelo de interação adequado com o momento de tratamento em que o paciente se encontra. Então, vou dar dois exemplos opostos para você entender por que se encaixa perfeitamente qualquer um. Vou dar o exemplo do AVC, que eu falei recentemente. Então, se você chega no hospital com um quadro sugestivo de AVC, o hospital vai ter o médico, vai ter o enfermeiro, a equipe assistencial local. E esse hospital não tem neurologista de plantão, que é 90% aí dos hospitais, não existe neurologista de plantão presencial. O que vai acontecer? Se tiver um sistema de telemedicina funcionante, essa equipe assistencial vai se conectar a um neurologista remoto, esse neurologista vai te ver à beira-leito, né, então vai avaliar você por telepresença, vai, com a ajuda da equipe assistencial também, fazer algumas manobras de exame físico e conduzir o caso em conjunto com essa equipe para que você receba o tratamento mais adequado possível de acordo com o que o hospital tem. No outro oposto, se eu tenho um paciente que liga para um serviço de teleconsulta de urgência e está com sintomas de infarto agudo do miocárdio, eu tenho como conduzir esse paciente através da teleconsulta? De forma alguma. E, muito pelo contrário, esse paciente, ele é informado, né, desde o momento que ele faz o primeiro acesso, de que sintomas graves, como dor torácica, sintomas graves como uma crise convulsiva, traumas graves, sangramentos intensos, esses sintomas não podem ser avaliados através da teleconsulta direta ao paciente, esses sintomas devem ser avaliados diretamente num pronto-socorro presencial. Tá? Então, existe sim essa diferenciação, porém, a teleconsulta e a teleinterconsulta, elas atuam em momentos diferentes do tratamento do paciente. E as receitas médicas, né, que todo mundo tem essa preocupação, né? Como que vai funcionar no caso da teleconsulta? Ótimo. As receitas médicas, elas já funcionam, tanto as receitas simples como as receitas controladas, elas têm hoje uma emissão eletrônica, e os médicos que desejam fazer esse tipo de emissão eletrônica, eles precisam ter um certificado digital. O que
quer dizer isso? Esse certificado digital, basicamente, é uma validação através de uma certificadora de que a sua assinatura é sua mesmo. Tá? Essa certificadora segue regras da chamada ICP Brasil. Qualquer certificadora, hoje, tem a disponibilidade de integração em plataformas de prescrição eletrônica. Então, existe sim já a possibilidade não só de emissão de receita, mas qualquer outro documento eletrônico, como relatório médico, atestados eletrônicos e também solicitações de exames se necessário. Então, qualquer documento eletrônico pode ser emitido com a certificação digital do médico. O que é preciso? Eu acredito que tem que ter regras, né? Para que essa consulta ela seja eficiente, tanto para o paciente quanto para o médico. É um celular legal, um áudio legal. Explica para a gente essa teleconsulta, na prática. Muito bem, na prática, a gente sabe que existem diversos problemas relacionados à internet. Mas, hoje, a gente pode considerar que mais de 75% dos brasileiros têm um acesso à internet com diversos níveis de qualidade, mas existe esse acesso. Eh, o básico do básico é você, se você quiser fazer o acesso da teleconsulta pelo seu smartphone, é você ter habilitado já câmera e áudio para fazer a teleconsulta, afinal de contas, sem câmera e sem áudio, fica difícil o médico entender o que está acontecendo com você. Estar no local com a internet estável, se possível 4G ou Wi-Fi ligado, né, com uma boa velocidade, e evitar, durante a teleconsulta, estar em locais inadequados. Isso eu digo, locais inadequados são locais onde não se pode fazer uma consulta médica, tá? Então, você não pode fazer uma consulta médica de um barzinho, dirigir no carro, na piscina, né? Então, é uma consulta formal e você deve estar vestido adequadamente, deve estar num local silencioso, bem iluminado, né, onde você possa prestar atenção nas orientações que vão lhe ser dadas. E o médico também tem as regras de etiquetas para os profissionais de saúde, não só para os médicos, né, para qualquer outro profissional que queira fazer o atendimento por teleconsulta, que é esse modelo de interação específico que eu estou falando. O que agora? O Brasil agora, com a Covid-19, ele teve que se adaptar a essas novas realidades dos médicos, né? Muitos dermatologistas estão consultando seus pacientes por vídeo, como o senhor falou, cardiologistas, né? Quais os obstáculos ainda a serem enfrentados e o que já quais são os ganhos já depois da Covid-19, com tudo isso que já aconteceu? Bem, eu acho que o primeiro obstáculo, né, é o obstáculo natural, que é uma questão cultural. E eu não estou falando aqui de cultura digital, certo? Porque eu considero que a nossa população já é uma população digitalizada. A gente costuma subestimar bastante isso, mas é uma realidade pura. Se você for observar que a relação da sociedade com diversos outros aplicativos de diversos setores diferentes da economia, são relações muito mais, às vezes, honestas e também relações intrínsecas, né, do dia a dia. Por que que na saúde tem que ser diferente? Então, vou dar exemplos. A gente é tele nos aplicativos de transporte, a gente é tele nos aplicativos de alimentação, a gente é tele nos aplicativos de diversão, a gente é tele nos aplicativos de viagem, a gente é tele nas redes sociais. Mas por que que na saúde é diferente? Por que que a saúde tem que ser chata, né? Por que que a saúde tem que ser burocrática? Não estou falando que é mais difícil ou menos difícil. Estou dizendo que a experiência digital, nesse mundo pós-digital que nós já estamos vivendo, ela precisa ser diferente. E na saúde, ela precisa urgentemente ser diferente. O que a pandemia fez, na verdade, foi acelerar e consolidar algumas tendências que já vinham sendo notadas desde final de 2015 para cá,
mas essas tendências tinham um crescimento lento a cada dia. E acredito que depois desse período pandêmico, que com fé em Deus deve passar isso tudo em 2021, com o surgimento de vacina, etc., a gente vai ter uma manutenção de determinadas características que adquirimos nesse período. E uma das características é a inevitabilidade da experiência digital. Então, o mundo digital, ele se integra cada vez mais com o nosso mundo e fica difícil, às vezes, a gente perceber realmente o que é o virtual e o que é o real. Isso se traduz em tecnologias mais imersivas, isso se traduz em tecnologias multiconectadas, como nossos relógios, smartwatches, nossos smartphones que percebem todos os movimentos que nós fazemos, nossos devices médicos que cada vez estão mais conectados com nossos dispositivos móveis, e isso tudo vai fazer com que a saúde ela tenha uma modificação e não mais tão lenta quando teve nos últimos anos, e sim acelerada, como é o mundo pós-digital. Nós não temos mudanças de 10, 15 anos, nós temos mudanças de meses e poucos anos. E na questão dos robôs, né? Hoje a gente sabe que tem médico que faz cirurgia com um médico à distância e o robô. Como que funciona isso? Já é uma realidade aqui no Brasil? O que o conselho ele fala sobre esse tema? Essa regulamentação dele? Vamos separar duas coisas. Existe a cirurgia robótica, tá? Que é uma realidade aqui no Brasil. Vários centros avançados já possuem a cirurgia robótica, tanto centros avançados particulares como alguns centros públicos. Porém, telecirurgia robótica ainda não é uma realidade, tá? Então, são duas coisas, a cirurgia robótica e a telecirurgia robótica. A telecirurgia robótica, ela é utilizada quando você, por exemplo, tem uma determinada patologia que apenas um cirurgião naquela região inteira tem a possibilidade de fazer o tratamento. E ela é factível de ser realizada através do robô. Então, à distância, esse cirurgião comanda o robô como se fosse um controle remoto mesmo, como se fosse um grande videogame, para fazer a cirurgia no local. E a pergunta que se faz sempre é, mas precisa de um médico no local? Sempre, né? Sempre precisa de um médico cirurgião no local, presencial, para auxiliar esse médico, né? E também para, caso tenha alguma complicação, ele intervir. Às vezes existem equipes de cirurgia no presencial junto com o paciente, não só de um médico, às vezes 2, 3, para fazer o procedimento em conjunto. Então são coisas muito específicas. A gente acha, não, nos Estados Unidos, Canadá, isso já se faz. Não, não é assim. Não se faz assim, né? É uma coisa muito específica e que ainda não teve realmente uma disseminação ampla, né, em todo o mundo. Tá? Então, pode-se dizer que a telecirurgia é uma realidade da telemedicina, sim, mas não uma realidade factível aqui no Brasil ainda. Né? Então, acredito que isso vai uns passos para frente. Doutor, para a gente fechar, a telemedicina é uma necessidade, então? A telemedicina é medicina. Né? Então, se a gente traduz a telemedicina como medicina, a telesaúde como sendo saúde, eu não digo que é uma necessidade, né? Isso é a nossa sociedade. A nossa sociedade, hoje, é uma sociedade que, como eu havia falado, é conectada. Então, é uma sociedade que demanda isso das suas relações. Ela demanda isso o tempo inteiro, dos profissionais, das relações sociais e da sua própria relação consigo mesmo. E eu digo isso porque estou aqui conectado, tá, com os meus dispositivos. Todos, né? Exatamente. Então a gente só tem que ter uma preocupação de evitar
que a telemedicina ela seja uma facilidade para poucos, né? Então a gente precisa fazer com que a telemedicina seja um bem, né, uma facilidade de acesso para muitos, e para muitos com diferentes níveis sociais, econômicos, culturais, diferentes regiões do país, que elas possam se beneficiar dessa tecnologia e que elas possam também entender um pouco melhor, regionalizando os cuidados, regionalizando a estrutura tecnológica, porque você falou no início, o Brasil é enorme, tem regiões que um 4G vai funcionar, tem regiões que, no máximo, você vai ter uma internet 2G funcionando, né? Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade, eu acredito que o Congresso Nacional vai ter isso, né, para aprovar uma lei que seja para todos. Muito obrigada, doutor, pela sua entrevista aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço. Um abraço forte para você. Muito obrigada. Se o senhor quiser deixar a sua rede social para quem quiser conversar um pouquinho mais com o senhor sobre esse assunto. Olha, a minha rede social principal é o LinkedIn, né? É a rede que eu publico diariamente. Pode me procurar como José Luciano Cunha. Eu estou lá no LinkedIn à disposição de todos vocês. E quem quiser enviar mensagens ou até mesmo algumas perguntas sobre o tema, fique à vontade, porque lá é a nossa praia. Então a gente vai se conectar e vai falar bastante sobre o assunto, tá bom? Obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Até o próximo programa.